E aí, chegou o grande dia, né, pessoal? Bom, a prova é amanhã e como não poderia ser diferente, estou passando aqui para dar algumas dicas sobre as peças que, porventura, podem ser cobradas amanhã. Bom, pessoal, a primeira dica é sobre queixa-crime. Vejam só, como regra, se a peça for de queixa-crime, a questão vai narrar um fato que se amolda, um fato que configura um crime de ação penal privada. Certo? E uma dica importante é que a questão vai mencionar que eu não fui procurado pelo preso, pela família do preso, não. Se a peça é de queixa, eu vou ser procurado pela família da vítima ou pela vítima. Certo? E vejam só, eu ainda não posso ter processo, já que a queixa é a inicial acusatória que vai dar início ao processo. Então, eu não tenho processo e fui procurado pela vítima. Certo? E o crime, como regra, é de ação penal privada. Claro que a gente não pode esquecer que na ação penal privada subsidiária da pública, o crime é de ação penal pública. Mas pela inércia do Ministério Público, é possível que o particular vá lá e ajuize uma queixa subsidiária. Certo? Ainda sobre a queixa, pessoal, fiquemos atentos para o endereçamento. Se a infração for de menor potencial ofensivo, só relembrando, crimes cuja pena máxima não exceda 2 anos e todas as contravenções penais, o meu endereçamento vai se dar para o Juizado Especial Criminal, para o juiz de direito do Juizado Especial Criminal. Mas, caso contrário, se for procedimento comum, eu vou endereçar a vara criminal. Tranquilo? Vejam só, a priori, isso aqui é uma dica bem relevante, o crime pode ter uma pena que não exceda 2 anos. Vou dar um exemplo aqui, a calúnia. Pena máxima de 2 anos. Mas observem se a questão não está fazendo menção, por exemplo, a uma causa de aumento. Certo? Se existir alguma causa de aumento, qualquer acréscimo à pena máxima de 2 anos da calúnia vai fazer com que saia do procedimento sumaríssimo. E aí eu já não mais endereço para o Juizado Especial Criminal. Então, muita atenção a isso. O que é que eu devo pedir na queixa-crime, pessoal? Bom, se o procedimento é o sumaríssimo, eu vou pedir a designação de audiência, com base no artigo 72 da Lei 9.099. Agora, se for um crime contra a honra, que eu tenho aí uma pena que extrapole 2 anos, ou que o concurso de crimes, uma calúnia ou injúria, faça com que a pena extrapole 2 anos, aí eu vou endereçar para a vara criminal comum, certo? Mas eu não deixo de pedir a designação de audiência. Só que agora eu vou pedir a designação de audiência de conciliação, certo? Com base no artigo 520 do CPP. O que é que eu peço mais? Se eu estou oferecendo a inicial acusatória, eu tenho que pedir que o juiz receba. Então, eu vou pedir que receba a minha queixa-crime. Devo pedir também que o juiz determine a citação do querelado. Lembre que aqui na queixa-crime, de um lado eu tenho o querelante, e de outro tem o querelado. O querelante é a vítima, o querelado é o autor do fato, certo? Devo pedir também, é sempre bom, a intervenção do Ministério Público, mesmo na ação penal privada, com base no artigo 45 do CPP. Devo pedir, pessoal, a procedência dos pedidos, a procedência da ação com a condenação do querelado nas penas daquele artigo que eu capitulei anteriormente, certo? Sem esquecer do pedido de indenização, né, que o juiz comine um valor mínimo a título de indenização com base no artigo 387, inciso 4 do CPP, certo? Protesto por prova, em especial prova testemunhal, né? E logo em seguida, local, data, advogado OAB, rol de testemunhas. Tranquilo, pessoal? Devo incluir o rol de testemunha por exigência, né, do artigo 41, para que eu não possa perder ponto. Isso sobre a queixa-crime. Resposta à acusação. Bom, pessoal, na resposta à acusação, como é que eu vou identificar? Primeiro, eu tenho que procurar algumas palavrinhas-chave que a questão vai ter que me fornecer. Que a inicial acusatória foi ofertada, geralmente a denúncia foi oferecida, houve a citação, né? Ou melhor, antes disso, denúncia oferecida, houve o recebimento dessa denúncia, determinou-se a citação e a partir daí eu não tenho mais qualquer ato processual.
Não há que se falar em audiência, não há que se falar em oitiva testemunha, nem o ato de instrução processual. Parou na citação. E você foi intimado, né? Ou melhor, seu cliente, né, foi citado, deverá constituir advogado para apresentar a peça cabível. Bom, pessoal, a peça cabível aqui vai ser a resposta da acusação. Certo? 396, 396A, se eu estiver no procedimento ordinário sumário, né? E 406, se eu estiver no procedimento do júri. Meu prazo de 10 dias, lembre que aqui é prazo processual. Pessoal, eu não falei, mas lá na queixa-crime, nosso prazo é de 6 meses, artigo 103 do Código Penal e artigo 38 do CPP, prazo de direito material lá na queixa-crime. Inclui o dia do início e exclui o dia do fim. Mas aqui na resposta à acusação, meu prazo de 10 dias é um prazo processual e é contado a partir da ciência, certo? Eu excluo o dia do início e incluo o dia do fim. Muita atenção nesse prazo de 10 dias, se a questão exige que você coloque, não é? Ofereça a peça no último dia do prazo. Tranquilo? O que é que eu devo pedir? Ou melhor, qual é o meu direito na resposta à acusação? Pessoal, o meu direito vai se dividir em preliminares e mérito. Geralmente, como preliminares, eu vou em busca de nulidades. Certo? Eu vou em busca de rejeição tardia da inicial com base no 395 do CPP, certo? De questões prejudiciais, de ausência, eventual ausência de uma proposta de suspensão condicional do processo. Está lá, a pena mínima do crime não ultrapassa 1 ano. Os requisitos do artigo 99 da Lei 9.099 estão preenchidos. Então eu posso pleitear também, não é? A nulidade em face da ausência da proposta de suspensão condicional do processo. No mérito, o meu mérito na resposta à acusação, ele é bem claro. É o artigo 397 do CPP. 397, inciso 1, pessoal. Causas excludentes de ilicitude. Legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal, exercício regular do direito, consentimento do ofendido. Certo? Artigo 23 do Código Penal. No inciso 2, causas que excluam a culpabilidade, com exceção da inimputabilidade pela doença mental. Certo? Erro de proibição, inexigibilidade e conduta diversa. Inciso 3, causas que excluam a tipicidade, o fato é atípico, crime impossível, princípio da insignificância, erro de tipo essencial. Certo? No inciso 4, causas extintivas da punibilidade. Né? Posso alegar isso preliminar? Posso alegar isso aqui no mérito. A OAB não vai deixar de pontuar se você colocou a causa extintiva da punibilidade preliminarmente ou se colocou no mérito. Na resposta à acusação, o nosso legislador colocou como mérito. Mas você pode colocar como preliminar ou como mérito que você vai ser pontuado. Certo, pessoal? Ao fim, né? Nos pedidos, você vai, para cada tese que você elencou, você vai fazer o respectivo pedido, certo? E na resposta à acusação, eu não posso esquecer também de arrolar as minhas testemunhas. Vejam que, para a acusação, o momento propício de arrolar a testemunha é na inicial e, para o réu, o momento propício é aqui, na resposta à acusação. Certo? Sem esquecer, prazo de 10 dias. Memoriais. Memoriais, né? Famosos memoriais. Como é que eu identifico a peça de memoriais, pessoal? Bom, eu vou ter informações na minha questão relativas à instrução do processo. Já foram ouvidas testemunhas, o réu já foi interrogado, MP pugnou pela condenação nos termos da inicial. Enfim, eu vou ter certeza que a instrução acabou. E também eu ainda não tenho a aprovação de uma decisão. Então veja, instrução acabou, não tenho decisão, então minha peça é de memoriais. Qual é o meu fundamento legal dos memoriais? Vai depender. Se os memoriais, as alegações finais orais foram convertidas em memoriais, porque a causa é complexa ou há um número excessivo de réus, meu fundamento vai ser 403, parágrafo 3º do CPP. Agora, se converteu-se em memoriais, porque, na verdade, houve requerimento de diligência, o meu fundamento vai ser o 404, parágrafo único do CPP. Dica: questão não falou em diligência, você vai utilizar o 403, parágrafo 3º do CPP. Tranquilo?
Vejam só, meu prazo é de 5 dias, contados da ciência, certo? Não é da juntada do mandado aos autos. 5 dias contados da ciência. Prazo processual, exclui início, inclui dia do fim. Se cair o início em feriado, ou o término em feriado, o dia não útil, prorrogo para o próximo dia útil. Beleza? Se o dia não útil caiu no meio do prazo, eu vou contar, né? Vou incluir na contagem do prazo. O meu direito nos memoriais também se divide em preliminares e mérito. Nas preliminares, como regra, eu vou em busca de atos praticados de forma defeituosa, de atos viciados. Eu vou em busca de nulidades e também de causas extintivas da punibilidade, em sua grande maioria, do artigo 107 do Código Penal e, em especial, né, a famosa prescrição. Certo? O meu mérito dos memoriais é o artigo 386. Pessoal, estou no finalzinho do processo ali. Eu tenho que pleitear a absolvição própria do meu cliente. Artigo 386, 7 incisos. Certo? E para facilitar, nós temos aquele mnemônico conhecido, MATIC. Materialidade, autoria, tipicidade, ilicitude e culpabilidade. Ou seja, eu vou demonstrar que não há materialidade, vou demonstrar que não há autoria, que não foi, o meu cliente não participou do crime, não concorreu para o crime. Vou em busca de causas que excluam a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade, certo? Só que não devo esquecer, né, que nós temos aqui nos memoriais teses ligadas à pena, teses subsidiárias, certo? E nas teses subsidiárias, pessoal, dica que eu reputo importantíssima. Cheguei nas teses subsidiárias, a gente sabe que o juiz, né, inicialmente ele vai ter que fazer a dosimetria para achar a pena em concreto, certo? E para achar a pena em concreto ele tem que ir em busca de quê? De circunstâncias judiciais, né, critério trifásico lá do artigo 68, circunstâncias judiciais do artigo 59, circunstâncias legais, agravantes e atenuantes, 61, 62, 65, 66, e as causas de aumento ou diminuição de pena na terceira fase. Pessoal, só que a ótica, que o raciocínio que a gente deve utilizar dentro da peça da OAB é o raciocínio da defesa, raciocínio do advogado. Então eu devo sempre ir em busca daquilo que é melhor para o meu cliente. Se eu enxergo na questão algo que é ruim, se eu enxergar maus antecedentes, se eu enxergar algum agravante, reincidência, se eu enxergar uma causa de aumento, eu vou procurar excluí-la. Certo? Por quê? Porque o que eu quero aqui, nesse primeiro momento nas teses subsidiárias, é que a pena não extrapole, né, não saia do mínimo legal, porque é melhor para o meu cliente. Geralmente eu vou ter que me ater para, na primeira fase, maus antecedentes. Está respondendo a algum processo, ou tem algum inquérito instaurado contra o meu cliente? Opa, isso não gera maus antecedentes. Súmula 444 do STJ. Atentem para isso. Certo? Na segunda fase, veja a reincidência. Será que quando ele praticou o crime objeto desse processo, ele já tinha uma sentença condenatória transitada em julgado? Se não, então ele não é reincidente, peça para afastar a reincidência. Por outro lado, se ele confessou, se ele tinha entre 18 e 21 anos na época do fato, ou mais de 70 na época da sentença, as atenuantes correspondentes. E tente afastar eventuais causas de aumento e pedir que o juiz reconheça eventuais causas de diminuição de pena. E aí, pessoal, eu estou indo em busca da pena mínima. Beleza? Verificada a questão ligada à fixação da pena. E o regime? Bom, está lá o 59 do Código Penal. O inciso 2, né, a gente vai abordar a questão da dosimetria, mas o inciso 3 e o regime. Pessoal, lembre do artigo 33, parágrafo 2º do Código Penal. Certo? Na reclusão, nas penas de reclusão e detenção, tem que observar o artigo 33, parágrafo 2º. Certo? Quando é que meu cliente vai para o fechado? Ele é reincidente? Lembre, são 3 critérios. Reincidência, quantidade de pena e circunstâncias pessoais. Como regra, se ele é reincidente, ele vai para a forma mais grave de cumprimento da pena. Certo? Agora, quando é que ele pode ir para o fechado também não sendo reincidente? Quando a pena dele extrapola 8 anos. Certo? Agora, quando é que ele vai para o semiaberto? Para o semiaberto ele é primário e a pena está
maior que 4, porém menor ou igual a 8. E quando é que ele vai para o aberto? Quando a pena dele é inferior a 4, certo? Ele vai para o regime aberto. Então vamos recapitular. Reincidente ou com pena que extrapole 8 anos, na reclusão ele vai para o fechado. Pena igual ou inferior a 8, porém maior que 4, ele vai para o semiaberto. Inferior, igual ou inferior a 4, ele vai para o aberto. Então muita atenção na hora que for fixar esses regimes. Peça sempre aquele regime mais brando para o seu cliente, certo? Se o juiz fixou o regime de cumprimento, certo? Com base em gravidade em abstrato do crime, impondo inclusive um regime mais grave para o seu cliente, lembre-se da súmula 718 e súmula 719 do STF. A gravidade em abstrato do crime não é fundamentação idônea para impor um regime mais grave, certo? E lembre também da possibilidade de você ir em busca de um regime mais suave para o seu cliente com base na súmula 269 do STJ. Certo, pessoal? Após isso, verifique se não é o caso de substituir a pena privativa de liberdade por restritiva de direito. Certo? Está lá no artigo 44 do Código Penal. Crime não foi cometido com violência ou grave ameaça, minha pena não extrapola 4 anos, meu cliente não é reincidente em crime doloso, então eu posso pleitear substituição. E lembre também do parágrafo 3º desse artigo 44, mesmo sendo reincidente em crime doloso, verifique se as circunstâncias pessoais não são favoráveis e levem a conduzir, que conduzam, a impor aí, a possibilitar a substituição da PPL pela PRD. Não sendo possível isso, lembre também do SUSI, da suspensão condicional da pena, do artigo 77. Certo, pessoal? Então essas são teses ligadas a penas que são de extrema importância. Eu não posso ir para a prova sem saber disso. Na apelação, como é que eu vou identificar a apelação? Na apelação, eu vou ter uma sentença prolatada. Lembre que a apelação, pessoal, está no artigo 593. 593, inciso 1, cabe a apelação contra a sentença condenatória ou absolutória. No 2, contra decisões definitivas que não conste no rol do rese. E no inciso 3, caberá a apelação contra a sentença da segunda fase do tribunal do júri. Certo? Como regra, cai a apelação do artigo 593, inciso 1, contra a sentença condenatória ou absolutória. No nosso caso aqui, houve uma condenação e eu vou apelar. Certo? Cabe também a apelação, não podemos esquecer, da decisão de pronúncia e de absolvição sumária na primeira fase do júri, artigo 416 do CPP, certo? E sem esquecer também que se o procedimento for o sumaríssimo da lei 9.099/95, o fundamento legal da minha apelação vai ser o artigo 82 da lei 9.099. Certo, pessoal? É uma peça composta, é uma peça dúplice, onde de um lado eu tenho a petição de interposição e do outro lado eu tenho as razões. Na minha petição de interposição, vou endereçar para o juiz que prolatou a decisão, qualificar o meu cliente, dizer que ele está através de advogado, que está inconformado, e com base, como regra, no 5931 do CPP, vem interpor a apelação e você vai pedir que o recurso seja conhecido e as razões anexas sejam remetidas ao tribunal. Certo? Data, local, data, advogado OAB. Lembre que o prazo aqui, pessoal, vai ser do artigo 593, 5 dias. Não vamos nos utilizar a priori aqui do prazo de 8 dias as contrarrazões, porque nesse caso aqui as contrarrazões já irão anexas à petição de interposição, a não ser que a questão diga que já foi interposto, você só vai apresentar as razões. Mas isso aí é muito difícil, nunca aconteceu, pelo menos até agora. Nas minhas razões, vou endereçar ao tribunal, egrégio tribunal, regional federal se for de competência da Justiça Federal, ou egrégio tribunal de justiça se for da competência da Justiça Estadual. Colém da Câmara, dignos julgadores, fato, direito e pedido. Os fatos, a questão já me forneceu. O meu direito, pessoal, eu vou constar no meu direito aquilo que eu coloquei nos memoriais. Preliminares e mérito. Preliminares, nulidades, causa extintiva da punibilidade. No mérito, artigo 386, absolvição própria. O MATIC. Sem esquecer das teses subsidiárias ligadas à pena. Certo? No pedido, eu tenho que requerer o quê? Que o meu recurso seja conhecido e provido, em especial aí eu vou dizer, para absolver, porque o fato é atípico, para absolver, porque houve um excludente de ilicitude,
para reconhecer uma nulidade, lembrar de pedir a nulidade dos atos também que guarde relação com o ato nulo, certo, pessoal? Local, data, advogado, OAB. Se eu estou apresentando as razões junto com a interposição, vou colocar a mesma data que eu coloquei lá, no prazo de 5 dias, respeitando o prazo de 5 dias. Já no recurso em sentido estrito, eu tenho aqui uma decisão interlocutória, e aqui, de forma mais tranquila, que é uma decisão que eu sei que vai estar onde? No rol do artigo 581. Certo? Então, se a decisão estiver no rol do artigo 581, eu sei que o recurso cabível é o rese. Certo? Então, vejam, decisão interlocutória que consta no rol taxativo do 581 é o rese. Certo? Qual o prazo do rese, pessoal? O prazo do rese é o do artigo 586, 5 dias para a petição de interposição, 2 dias para as razões. Só que vejam, novamente aqui, eu vou obedecer o prazo de interposição de 5 dias. Certo? Na OAB, quando se cobra geralmente o rese, se cobra o rese contra a decisão de rejeição, ou melhor, contra a decisão de pronúncia, 581, inciso 4. Certo? E se a decisão é de pronúncia, né? O rese é um recurso, peça composta, a minha petição de interposição, e aqui vem uma dica importante, a minha petição de interposição eu vou endereçar, vou fazer o meu preâmbulozinho, 581, inciso 4, se for decisão de pronúncia, só que eu não posso esquecer do juízo de retratação. Certo? Eu tenho que abrir um parágrafozinho, depois do meu preâmbulo ali, para dizer o seguinte: requer que o recurso seja conhecido e que Vossa Excelência deve proceder na forma do artigo 589 do CPP, que é o juízo de retratação. Eu tenho que pleitear isso sob pena de perder, ponto. Certo? E se acaso a decisão for mantida, que remeta as razões ao tribunal competente. Certo? Então não posso esquecer do juízo de retratação, que o juiz pode voltar atrás, reformar a decisão prolatada ou manter, e aí só resta enviar os autos para o tribunal. Certo? Nas minhas razões, vou endereçar para o tribunal fato, direito e pedido. Meu direito: preliminares e mérito. Preliminares, via de regra, nulidades e causa distintiva da punibilidade. Se a decisão foi de pronúncia, o que é que eu vou pleitear? Eu vou combater a decisão de pronúncia primeiro, verificando se a questão fornece subsídio para que eu possa pleitear a absolvição sumária do 415 do CPP. Se a questão não me fornecer subsídio para isso, ou até de forma alternativa, eu posso pleitear o quê? A impronúncia do artigo 414. Não tem elementos suficientes para levar meu cliente para a segunda fase do júri e lá para o plenário. Ou ainda pleitear a desclassificação. Certo, pessoal? Lembrar que quando eu pleiteio a desclassificação do 419, eu tenho que requerer a remessa dos autos ao juiz competente. E por fim, é afastar eventuais qualificadoras ou causas de aumento. Meu pedido: conhecimento do recurso e provimento, né? Em especial para absolver sumariamente 415, impronunciar 414, desclassificar 419, certo? Local, data, advogado, OAB, prazo, é o que está lá na petição de interposição, prazo processual, 5 dias também, certo? No agravo em execução, outro recurso, só que agora é um recurso que vai atacar decisões lá da fase de execução penal, né? Então, para se agravo em execução, eu tenho que ter uma decisão prolatada na fase de execução penal. Meu fundamento, artigo 197 da LEP, da Lei 7.210 de 84. Então, verifiquei que tem uma decisão prolatada no bojo de uma execução penal. Como regra, vai ser uma decisão que está lá no artigo 66 da Lei de Execução Penal, da LEP, certo? Novaço legis melius, progressão de regime, regressão de regime, livramento condicional, saída temporária, enfim. Eu tenho um incidente lá que foi decidido na fase de execução penal. O único recurso que eu tenho é o agravo em execução. Certo? Súmula 700 do STF, dizendo que o prazo é de 5 dias, e doutrina e jurisprudência comungo do entendimento de que o procedimento a ser adotado no agravo em execução é o procedimento lá do rese. Certo, pessoal? Então eu tenho que pleitear o juízo de retratação e todo o mais que lá que é inerente ao procedimento do recurso em sentido estrito. Beleza?
Então, essas peças são as que eu reputo mais interessantes fazer esse vídeo aqui antes da prova. E, por fim, desejar a todos os alunos, a todos os meus alunos lá da Universidade de Tiradentes, a todos os meus alunos que me acompanharam aí durante esse longo ano na preparação para essa prova de amanhã, aos meus alunos que participaram do meu curso regular de segunda fase, do curso do professor Júlio Rabelo, aos meus alunos do curso de imersão na OAB em Penal, aos meus alunos, enfim, que de alguma forma ou de outra me acompanharam nessa preparação. Uma boa prova, tentem ao máximo relaxar. Eu sei que é inevitável ficar nervoso, mas tentem relaxar, enfim, criar algum método aí para que vocês possam de fato deixar o nervosismo um pouco mais de lado ou amenizar esse nervosismo, e que com fé em Deus, pessoal, dará tudo certo, vocês vão ser aprovados, vocês vão buscar a carteira da OAB e eventualmente, para aqueles que não consigam, não baixar a cabeça, porque o próximo exame já está inclusive previsto aí, com data prevista para abril. Mas eu tenho certeza, pessoal, que se vocês se prepararam, se vocês estudaram, se vocês colocaram suor e até lágrimas nessa preparação, eu sei que o resultado vai ser exitoso. E eu torço muito por vocês, pessoal. Aqueles que foram meus alunos, aqueles que não foram, aqueles que na verdade participaram dessa batalha imensa que foi a preparação para a segunda fase do exame de ordem. Um grande abraço, que Jesus abençoe todos vocês, muito discernimento, muita calma na hora da prova, e Deus abençoe, pessoal. Um grande abraço.